Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nesses últimos dias a gente tem mandado para vocês exercícios e fichas de fixação e retomada de conteúdos que a gente viu tanto no ano passado quanto no início do ano. Só que agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo através dessa plataforma que a escola vai estar disponibilizando e de vídeos que a gente vai estar continuando fazendo. Então, para a gente começar, para a gente retomar da onde a gente parou, eu vou estar vocês vão estar recebendo uma ficha que tem o título Viajar é Preciso, Antigas Visões de Mundo e a Chegada Europeia na América. Então, essa ficha vai ser a primeira ficha que a gente vai começar a trabalhar e começar a ver o conteúdo que segue ao que a gente parou no colégio, tá? Então, nessa ficha, vocês vão ver que a gente vai começar a trabalhar como que os antigos povos pensavam o mundo. Porque se a gente for parar para pensar, a forma que a gente pensa o planeta Terra, o nosso mundo, ele nunca foi assim. Ele sempre foi sofrendo mudanças, que foi assunto das nossas aulas, né? O que muda e o que não muda, as mudanças e as permanências do tempo que os homens vão fazendo durante o longo da sua existência. Então a gente começou a trabalhar as mudanças e permanências, né? A gente viu ficha, a gente falou de objetos, e vocês trouxeram para mim elementos e objetos que vocês já viram em casa, que exemplifica essa mudança. Eu lembro bem que teve aluno que falou sobre ferro de passar, né, que tinha na casa de um avô um ferro antigo ainda, que não era o elétrico, e como agora tem o elétrico, né, a gente trabalhou essas mudanças e permanências e nas fichas que foram para casa também. Nesse caso, dessa ficha que vocês estão recebendo hoje, a gente vai continuar trabalhando com essa ideia de mudança e permanência, tá? Durante todo o período que a gente for estudar história, isso vai estar sempre presente, porque os homens estão sempre se modificando, né? Então a gente também vai sempre estar vendo, mesmo que a gente não pare e fale, olha as mudanças, olhem as permanências, elas vão estar sempre aparecendo. Então nessa ficha a gente vai começar pensando como que era a antiga visão de mundo dos homens e como ela é hoje. Então essa ficha, ela começa com uma pergunta, e que vocês podem acompanhar aí, que diz: você acha que o mundo que conhecemos hoje foi sempre assim? O que vocês acham? Vocês acham que os homens sempre pensaram o mundo como o nosso planeta é? Redondo? Não, né? Nem sempre foi assim. Os homens, no passado, há muito tempo atrás, eles antigamente acreditavam que a Terra não era redonda. Eles acreditavam que a Terra era de outro formato. Cada povo pensa de um jeito, né? Nessa ficha aí, a gente começa falando para vocês que os povos antigos não acreditavam nem que a Terra girava ao redor do Sol, né? Então são antigas visões que vão começar, que a gente vai ver as mudanças em cima delas, tá? Então, seguindo essa pergunta, vem uma segunda pergunta, que faz a gente pensar muito no momento atual. E no futuro, como será? O que vocês acham? Se os povos antigos já pensavam a Terra de uma forma diferente e nós pensamos a Terra como é hoje, será que no futuro ela vai ser repensada? O formato dela já está meio não, né? Tá decretado que ela é redonda, sim. Mas daqui pra frente, como é que vai ser a Terra? Como é que a gente vai pensar a Terra daqui pra frente, né? Mas essa pergunta do futuro a gente não tem como responder agora. A gente só pode refletir sobre ela, né? O que a gente pode falar agora é do que segue essa pergunta na ficha de vocês. Eu vou ler um pedaço do que tá aí, vocês acompanhem também a leitura. Antigamente, os povos não sabiam que a Terra era redonda e que girava em torno do Sol. Eles tinham outra ideia a respeito da Terra. Imaginavam que ela era achatada e fixa. O que significa ser achatada e fixa?
A gente, quando pensa no nosso planeta Terra, a gente pensa em algo, uma esfera, algo arredondado, né? Eles não acreditavam que era assim. Eles acreditavam que ela era assim, achatada, né? Não era arredondada. E fixa significa que ela ficava parada, né? Ela não se movia. Eles não tinham essa ideia de que a Terra girava no eixo dela, né? No próprio eixo e ao redor do Sol. Essa ideia, ela é uma ideia que ela não veio sempre com os homens. Ela surgiu ao longo da história da humanidade, tá? E aí, seguindo a ficha, diz assim: na opinião dos indianos, por exemplo, a Terra era suportada por elefantes. E é a imagem que tem aí para vocês acompanharem. Como você vê na gravura abaixo. Outros povos pensavam que os oceanos abrigavam monstros horríveis e terminavam em grandes abismos. Então, primeiro, para os indianos, essa imagem que aparece aí. A gente tem uma tartaruga enorme, sobre ela, elefantes e a Terra. Por que isso faz algum sentido para eles? Porque a Terra, se a gente parar para pensar, a Terra, ela é um organismo vivo, né? A gente sente tremores, a Terra tem erupções vulcânicas, a Terra não fica ali paradinha pra gente viver. Ela é um organismo vivo. Então, numa época que não havia ciência para explicar como essas coisas acontecem, eles explicavam da forma que eles tinham. Então, para explicar, por exemplo, o tremor de uma terra, só podia ser o quê? Que a Terra estava sobre algo que fazia ela tremer. Então, essa é uma lógica que pra gente hoje pode parecer completamente esquisita e sem sentido, mas para uma outra época, não. Para aqueles homens dessa época, fazia sentido sim, né? Cada povo vai trabalhar e vai pensar como é a Terra de maneira diferente, de maneira singular, né? Não existe até hoje, né? Não existe uma verdade única sobre as coisas. Existem interpretações, né? E seguindo aí, os gregos foram os primeiros a apresentar uma nova ideia. Então, os gregos foram aqueles que primeiro lançaram uma ideia diferente sobre essa visão de que a Terra era fixa, de que a Terra era achatada, de que a Terra era sustentada por elefantes, de que o oceano era dominado por muitos monstros. E quando a gente olha no horizonte, por exemplo, quando a gente vai à praia e olha para o mar, lá existe um limite para os nossos olhos enxergarem, né? Depois de um tempo, parece que cai. Parece que não tem mais nada. Então, como eles não tinham ido até lá, na cabeça deles, depois dali acabava. Então, era como se fosse um abismo. Os barcos, se chegassem ali, cairiam. E essa foi uma visão e uma ideia que existiu durante muitos séculos. Ela só deixou de ser tida como uma verdade quando os homens conseguiram construir embarcações que eram suficientemente capazes de passar daquele lugar. Quando eles conseguiram chegar lá e viram que não tinha um abismo. Mas até isso, ficou achando sim que era um abismo, né? Então, qual foi a novidade que os gregos trouxeram? É o que segue na ficha para vocês acompanharem a leitura agora. Os gregos foram os primeiros a apresentar uma nova ideia. A Terra e os demais planetas eram redondos e não estavam parados. No início acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Mais tarde descobriu-se que era o contrário. Tanto a Terra como outros 7 planetas e seus satélites giravam em torno do Sol. Essa é uma noção completamente nova que sofreu um monte de críticas. Porque você imagina uma verdade estabelecida por muitos séculos, de repente veio alguém e disse não é bem assim e tá errado, né? Então foi uma ideia que foi muito criticada, mas depois começou a ser aceita e começou a ser repensada essa ideia de que a Terra era fixa, né? E que o Sol girava ao redor tanto da Terra quanto dos outros planetas, né? O ser humano, diferente dos outros animais do planeta, tem a capacidade de pensar. Isso é a principal característica e a que nos difere de todos os outros animais da Terra, a nossa capacidade de pensar, né? O cachorro não pensa que ele vai fazer uma coisa na rua, né? Ele não acorda e organiza a vida dele em um pensamento, né? As formigas não fazem isso. Fabiana, mas o meu cachorro, ele
eu sei que ele sabe exatamente, ele sabe por um instinto, ele não pensa, né? Ele não estabelece um pensamento lógico como nós, né? Nem os animais que conseguem chegar mais próximo disso não pensam. Eles têm instintos, mas pensamento mesmo, só nós os seres humanos, né? Então, essa capacidade nossa de pensar e de questionar é que faz toda a diferença. É isso que faz com que antigas visões de mundo sejam derrubadas, porque os homens vão atrás, os homens pensam, os homens investigam e questionam e conseguem novas verdades, né? E estabelecem que talvez algo que estava sendo usado não é exatamente assim, né? Existe um pensamento novo. E essa capacidade de questionar que fez todo esse movimento do que eu tô falando até aqui. É justamente essa nossa capacidade de pensamento que fez com que hoje a gente não acredite que tem elefantes que seguram a Terra, né? Que faz a gente dizer hoje, não, a Terra, ela gira ao redor do Sol. Porque existe a ciência, a gente comprova, a gente pesquisa, a gente investiga, né? Tem também um desejo grande de explorar o desconhecido. Desde tempos muito antigos, o ser humano investiga a Terra e o universo. É justamente isso, né? Os seres humanos sempre tiveram essa grande necessidade de pesquisar, de saber. E o universo sempre foi algo muito que aguçava muito a vontade humana, porque é algo que até hoje, né, é extremamente interessante pensar o que tem lá fora, pensar o que tem fora da Terra, né? Então, na ficha aí aparece uma outra imagem que é um monumento, que eu não sei se vocês conhecem, é um monumento muito famoso que existe na Inglaterra. Há mais de 4.000 anos esse movimento foi colocado. O que vocês acham que isso significa? Quando a gente olha, no primeiro momento, parece somente que são pedras empilhadas, né? E não faz muito sentido essas pedras estarem nessa posição. Para os pesquisadores, as pessoas que tentam entender o que acontecia nesse lugar, o que tem nesse lugar, provavelmente era um observatório de movimentos do Sol e da Lua. Homens muito antigos, há mais de 4.000 anos, usavam esse lugar como um observatório para você perceber o posicionamento, o movimento do Sol, do nosso planeta, da Lua. E se você vai parar para pensar que há 4.000 anos isso já existia, é o que eu estava falando. Os seres humanos sempre tiveram muito interesse no conhecimento, e especialmente no universo também, né? Até hoje. E aí, seguindo, aparece uma outra imagem falando sobre um conjunto de telescópios. Na verdade, são radiotelescópios, é o maior conjunto, um dos maiores conjuntos de radiotelescópio do mundo, que existe no deserto do Atacama, no Chile, aqui na América do Sul. E é muito interessante, porque nesse lugar os pesquisadores observam os astros, as galáxias e todos os outros corpos celestes que existem, né? Porque o deserto do Atacama, por ser um deserto, tem uma posição privilegiada de observação. O céu é mais limpo, não tem fumaça de poluição de carros, então facilita. Então, é o segundo exemplo que aparece nesse momento desse desejo humano pelo conhecimento do universo. Então, do que eu tô falando desde o início, como os homens pensavam antigamente, como eles foram começando a mudar e como essa mudança hoje está ainda presente, né? Essa necessidade do conhecimento sobre o mundo, as visões de mundo, como elas mudam ao longo dos anos. E embaixo tem uma outra imagem, já do Brasil, em São Paulo, de um observatório de radioastronomia e astrofísica. Também é um observatório para ver o universo, para observar e entender o que acontece lá fora, o que acontece com os planetas, o que acontece com os outros corpos celestes, né? Que é bastante interessante. E a partir disso, eles conseguem, os homens, os pesquisadores, conseguem estabelecer novas verdades sobre o mundo, sobre essas visões de mundo. Mas hoje, quando a gente pensa que tem o radiotelescópio, que tem o centro de astrofísica, talvez seja mais fácil.
Agora quando a gente pensa há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, como é que eles faziam para pensar a Terra, né? Por isso a gente tem que, quando ouvir falar, os indianos pensavam que a Terra estava sobre elefantes, né? Vamos devagar. Nossa, que coisa louca, elefante. Como é que eles pensavam isso? Mas era o que eles tinham de conhecimento para aquela época, para explicar. Eles têm a natureza. Hoje a gente tem a ciência. Então, talvez hoje a gente tenha uma resposta mais precisa, justamente porque a gente usa telescópio e usa grande tecnologia, que há 4, 5 mil anos não tinha. Era observação mesmo pelos olhos, por cálculos feito à mão, né? Por isso que às vezes a gente vê uma diferença tão grande no que é dito, justamente por isso. Mas às vezes também não, tá? Existem cálculos feitos na Grécia há muitos anos atrás, cálculos muito antigos, sobre a medição, por exemplo, da Terra. E esses cálculos hoje, quando foram refeitos, eles erraram por muito pouco, sem a tecnologia de hoje. Então, nem sempre é assim. Para esse caso tá? Seguindo a ficha, tem mais uma pergunta para vocês. Por que você acha que o ser humano sempre procurou conhecer o espaço celeste? O que será que os seres humanos sempre buscam saber o que tem lá fora? O que tem no universo? O que será que tem de tão interessante? Quando eu era muito nova, muito criança, eu também tinha muito interesse pelo universo. Eu me lembro de imagens de minha criança deitada no chão olhando o céu, porque eu achava lindo e ficava esperando ver estrela cadente e tudo mais. Tem gente que tem essa grande curiosidade. Eu, quando criança, tinha muita curiosidade. Até hoje tenho, leio muita coisa, muita revista, muita pesquisa que é publicada. Mas talvez tenha mais alguém aí, da nossa turma, que também tem esse interesse. Porque realmente é muito, muito interessante pensar o que tem lá fora, né? Como que é isso? Como é que é a Terra vista de fora? O que tem? É algo que eu acho bastante interessante. Seguindo aí o texto. Pouco a pouco, o ser humano foi descobrindo o mundo, conhecendo e habitando novas regiões. Ao chegar a novos lugares, por terra ou por mar, às vezes conhecia outros grupos humanos. Isso é assunto de outras aulas que a gente vai ter, mas já fiquem isso em mente, né? Os seres humanos, conforme vão conhecendo novos lugares, podem também encontrar novas populações, que vai ser o que aconteceu aqui no caso do nosso continente, na América, né? Essas aulas que a gente vai fazer agora são de preparação para isso, para a gente ver o momento em que os europeus chegaram na América e como aconteceu o início da ocupação europeia na América, como que isso aconteceu, né? Essa diferença de povos, como é que foi os primeiros contatos e os seguintes. Mas é assunto de outra aula. Nos anos de 1960, o ser humano viajou para o espaço pela primeira vez. Começou dando voltas ao redor do planeta e depois da Lua. Então você imagina, foi a primeira vez que o ser humano conseguiu ver a planeta Terra de fora. Não é mais uma ideia, é ver com os próprios olhos. Deve ter sido algo bastante interessante, né? O primeiro cosmonauta, não é nem astronauta, é cosmonauta, que deu a volta, que viu a Terra de fora, foi um russo em 1961. E ele disse, a Terra é azul. Uma frase que ficou muito famosa quando ele falou que a Terra era azul, né? E porque ele foi o primeiro homem a viajar pelo espaço e ver o planeta do lado de fora. É aquele que viu primeiro, né? É esse que aparece na imagem aí da ficha. Tem aí o nome dele, Yuri Gagarin. Aí tá com um capacete sorrindo na imagem. Logo abaixo tem uma outra imagem de 2 astronautas com uma bandeira dos Estados Unidos, que são 2 astronautas norte-americanos, e eles com a seguinte frase: esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade, disse o astronauta estadunidense Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Antes, para ver o planeta de fora já seria algo, né, surpreendente, e seria uma grande conquista. Agora, os homens primeiro foram
ao espaço, os russos. Depois os norte-americanos foram à Lua, foram ainda mais longe e conseguiram fincar essa bandeira que aparece na imagem aí para você, que vocês estão vendo, e falar de que seria um gigantesco salto para a humanidade. E de fato foi, né? Essa descoberta, essa conquista da ciência mundial, né, representada aí pelos Estados Unidos, foi de grande importância, foi muito significativo, né? O primeiro a ser vivo a viajar para o espaço foi a cadelinha Laika, embarcada em uma nave soviética em 1957. Sobreviveu longe da Terra e ficou 10 dias em órbita. Então foi o primeiro ser vivo, né, que foi mandado para fora, exceto esses dos russos e dos norte-americanos. Ela ficou 10 dias em órbita, né, girando ao redor da Terra. E hoje o ser humano pesquisa cada vez mais o espaço do nosso planeta. Mas como vimos, antigamente povos queriam conhecer outras terras e outros mares distantes do seu mundo conhecido. Um exemplo disso é o que ocorreu na Europa entre os anos de 1401 e 1500. Nessa época, cresceram as atividades comerciais naquele continente e com elas as cidades. Mercadorias que não existiam na Europa eram compradas em outros lugares, principalmente em uma região do continente asiático que os europeus chamavam de Índias. Quando a gente fala Índias, a gente pensa... Hoje, né, a gente fala Índia, né, no singular, e aí aparece a expressão Índias, né, que na verdade não era um lugar, era uma região, tá? Mas antes disso, o que aparece falando? Essa necessidade e essa vontade de conhecer terras novas, ela está relacionada ao comércio, para essa época aí de 1401 a 1500. A gente vai ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas, o que levou os europeus a saírem do país deles, do continente deles, e se lançarem nesse desconhecido que era o mar, que até então era pensado que depois cai, quando chega no horizonte, que é cheio de monstros. O que fez... o que motivou esses homens a enfrentarem coisas tão grandiosas como monstros, naufrágios, tempestades, um abismo, o que foi maior para fazer com que eles não levassem isso, ou melhor, levassem em consideração, mas não fizessem disso um obstáculo para ir e conhecer novos lugares? Né? Nas próximas aulas a gente vai ver o que foi isso, que é o que eu já comecei a adiantar a vocês, o comércio. E o comércio com essa região aí, que aparece no texto como Índias, que é onde hoje é a região ali na Ásia da Índia. Depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula, que já está aí na ficha de vocês, um mapa para a gente conseguir localizar melhor o que eu tô falando, de onde eles saíram e para onde eles foram, o que tinha lá, né? Na ficha já começa a ser adiantado aí uma imagem do que aparece aí como especiarias. Alguém sabe o que é? Alguém já ouviu falar dessa palavra, né? Essas especiarias que foram a grande motivação para os europeus saírem e se lançarem nesse desconhecido para conseguir ter acesso a essa região aí das Índias e ter acesso ao comércio das especiarias, tá? No próximo vídeo, a gente vai seguir a partir daí. Eu quero que vocês peguem essa ficha, leiam ela com calma até aqui, até onde eu falei com vocês, e no próximo vídeo eu vou seguir daqui pra frente, tá? E depois a gente vai fazer alguns exercícios para fixação. Então, leiam aí a ficha e a gente volta no próximo vídeo, tá bem? Bons estudos e até já. Um beijo!